Através dessa linda música hoje venho falar algo que as pessoas necessitam saber, que necessitam principalmente, que é o estudo. Estudo, as pessoas necessitam estudar para que aprendam principalmente no lado espiritual. Muitas das vezes não sabem o que falar, o que agir, de que forma vão concluir o seu estudo. Ajudar alguém. Principal sintoma de quedas de seres que estão trabalhando no mundo espiritual aqui, não do mundo espiritual, das pessoas que estão aqui hoje trabalhando com o mundo espiritual, é falta de estudo. Estudar o aprimoramento espiritual, estudar o que é o espírito, o que é o lado mediúnico. Não estudamos às vezes, não aprendemos o que fazer em momentos que necessitamos de equilíbrio para que as pessoas possam se reencontrar. Então, nesse dia, vamos falar sobre estudo. Por que é necessário estudar? Por que necessitamos estudar? Para que as pessoas possam aprender conosco. Se eu estudo, eu trago para o outro o equilíbrio que eu necessito mostrar para a outra. O equilíbrio que eu tenho é porque eu às vezes tenho conhecimento do que faz bem para mim. Se eu estou às vezes com problemas, se eu souber como sair, eu sairei. Se eu tenho um pouco de estudo espiritual, eu posso, através disso, trabalhar o meu lado mediúnico para que eu possa, através dos mentores, sair desta fase negativa. Muitos caminham e não sabem o que estão fazendo porque estão com falta de estudo espiritual. O mundo aqui tem tantos livros bons para que as pessoas leiam e se aprofundem naquilo que necessitam. Todos estamos evoluindo e todos estamos buscando aquilo que nós necessitamos, que é o aprimoramento. Então devemos estudar, aprender com os livros, com os espíritos que escreveram os livros. Porque esses livros psicografados que tem aqui são instrumentos maravilhosos para que as pessoas possam aprender o que é lá, o que é aqui, o que é o mundo dos espíritos e para que serve. Os livros, se são ditados pelos espíritos, é porque necessitam ser lidos, porque existe um mundo paralelo entre este, que é através da telepatia ou da psicografia, ou seja lá como for, ditam os seus livros para que as pessoas leiam e se aprimorem o que elas necessitam através da leitura, porque não é todos que podem ter contato com os espíritos assim. Não é todos que podem ter contato espiritual, escutar os espíritos assim, porque não é todos que têm este lado aberto para isso, com o seu canal mediúnico aberto para este sistema. Então devemos ler livros dos espíritos, ditados pelos espíritos, principalmente, para que possamos nos interir com o que está acontecendo conosco, para que os outros que não leram ainda possam aprender. Se estamos falando, porque já estudamos muito, livro dos espíritos, livro dos médiuns, livro de todos os espíritos, para esclarecer o sistema de nosso sentimento hoje negativo, depressões. Estudemos para que possamos mostrar para o outro o que está faltando. Casas mediúnicas, principalmente, que não têm estudo, que não estudam o que é uma incorporação, o que é o lado mediúnico, o que o espírito está sofrendo, o que o médium está sofrendo, por que ele está sofrendo. Não tem o conhecimento para doutrinar o espírito coitado que está sofrendo, o espírito coitado sofredor. Nós temos muito dó dos espíritos. Nós temos dó porque sabemos como ele sofre. Nós temos dó, falar sobre isso agora. Nós temos dó porque vemos o que fazem aqui com os coitados dos espíritos, que são coisas absurdas,
vão em lugares ali a pedir ajuda e são enxotados como se fossem bichos, animais. Nem esses animais aqui, olha, esses animais nós enxotamos como se fossem lixo, cuidamos deles como se fossem seres. Não enxotamos ninguém como vamos enxotar um coitado de um espírito que está ali pedindo ajuda como se fosse um demônio. Ele fosse um demônio, assim, enxotamos ele, assim, expulsamos. Ninguém expulsa ninguém. Como que vamos enxotar alguém que está ali pedindo ajuda? Vamos abrir a nossa mente enquanto é tempo, antes que venha toda essa queda que está prevista para logo. Que nós não aceitamos que os espíritos sofram. Quem pede ajuda, o mundo espiritual não aceita que sofram, porque ninguém tem o direito de fazer espírito sofrer. Não aceitamos principalmente isso. Então, voltando ao assunto foge da mente. Falando do sofrimento dos espíritos, foge da minha mente. Nós que trabalhamos com aperfeiçoamento espiritual não aceitamos que os outros sofram ou induzam quem sofre para esse lado do sofrimento. Voltando ao assunto da leitura, vamos saber o que é uma leitura para que possamos, no momento exato, fazer com que o outro aprenda a trabalhar numa casa, numa mesa mediúnica, e aprenda a doutrinar. É tão fácil isso. Não sei por que impõe tantas regras e condições aqui neste plano para que os que está ali, se fosse diferente, já estariam tantos doutrinados, não estariam vagando aqui, sofrendo, porque não sabem doutrinar, pensam que estão doutrinando não sei o quê. Vamos saber doutrinar, vamos aprender a doutrinar, estudar, doutrinar quem está precisando. Ao espírito coitado ali que está precisando, pensa que está doutrinando quem? Então, nesse momento, viemos falar sobre isso, sobre estudo, doutrinamento espiritual. Estamos falando com as paredes aqui, não é com as paredes, porque milhares de pessoas verão isso daqui. Ó. Sabemos que milhares de espíritos estão ouvindo também isso. Milhares estão observando tudo isso daqui. Ó. Estão aprendendo também. Às vezes estamos entrando em desacordo porque vemos tantas loucuras que as pessoas estão fazendo perante o nome dos espíritos que não aceitamos. Então, nesse dia em que estamos falando sobre estudo, equilíbrio, discernimento, conclusão dos fatos, vamos estudar para que possamos aperfeiçoar, principalmente em casas mediúnicas, ali onde o espírito está na corrente também mediúnica. Corrente, existem outros tipos de trabalhos, não é somente da mesa, o trabalho de corrente, aonde tem as entidades que incorporam, os espíritos sofredores também que passam ali. Mas ali especificamente é uma corrente onde tem o mentor, que cada um tem ali, que recebe. Mas tem os espíritos sofredores que passam ali. Às vezes não conseguem passar, porque o próprio médium não consegue dar passagem para o sofredor, porque nem tem conhecimento daquilo ali. Não tem nem conhecimento do que está fazendo, como é que vai dar passagem para um sofredor, se não sabe nem o que é uma entidade, não estuda para saber o que é uma entidade, o que é um espírito, o que é um mentor, o que é um orixá, o que é aquilo, o que é isso, não sabe nem o que é tomar um banho de descarrego, como é que vai doutrinar um espírito, doutrinar um sofredor, seu próprio chefe da casa, os pais da casa não tem conhecimento, como que é o médium vai ter o conhecimento, é porque nós falamos claramente. Com o mundo dos espíritos não tem esse de dizer, passar a mão na cabeça. O mundo dos espíritos fala na cara das pessoas. Se tu trabalha com espírito, aprenda que é assim. Aprenda que é assim. O espírito fala na cara. Não tem essa de ficar passando a mão na cabeça. Então, se trabalhamos em casas mediúnicas, vamos aprimorar nosso conhecimento, estudar, saber o que é uma incorporação, o que é um espírito, o que é um obsessor, o que é um egum, o que é um sofredor, o que é um encarnado, o que é um desencarnado, o que é um orixá, o que é uma corrente mediúnica, para que ela serve. Por que a assistência procura uma corrente? Tudo isso. Estudar principalmente. Estudar tudo com calma. Livro dos médiuns, livro dos espíritos, livros e mais livros.
para que tenhamos conhecimento de causa e efeito, para que as pessoas possam se reencontrar consigo. Aquele que está sofrendo naquela mesa mediúnica, que vem conversar através da outra pessoa, do médium, somente isso. Porque o espírito, quando vem conversar com outra pessoa através da mesa mediúnica, ele vem, a sua energia, ele para perto, ele fala mentalmente com o médium ali, sente a vibração do espírito, só isso. Não sei para que tanto medo que tenho assim, eu não entendo tanto medo. Então está na hora de nós pararmos e observarmos. Todos somos espíritos evoluindo em sofrimento, buscando aprimoramento. A nossa evolução, o nosso discernimento. Caminhemos então com paz e amor. Vamos respeitar a todos, respeitar desde o mais pequeno ao mais grande que está dentro de um centro, de uma casa mediúnica, de um trabalho específico, trabalho físico também. Respeitar a todos, desde o mais simples mentor, porque não existe o mais simples, todos são iguais. Respeitar o sofrimento do outro, respeitar o sofrimento, porque muitos não respeitam o sofrimento do outro, riem ainda, dão risada do sofrimento do outro. Coisas absurdas acontecem em lugares sagrados, que os mentores ficam admirados com tanta coisa que acontece. Se estamos aqui falando é porque o mundo mediúnico mandou esclarecer os fatos que devemos estudar, aperfeiçoar o nosso conhecimento. Tão longe viemos para falar através da telepatia, da indução mental. Também aprendamos o que é telepatia, o que é indução mental, o que é poder mental, o que é glândula pineal, o que é médium, o que é aprimoramento, o que é harmonia, o que é conhecimento, o que é causa e efeito, o que é ação e reação, o que é incorporação, o que é mesa mediúnica, o que é corrente mediúnica, o que é mentor, o que é assistência, o que é consulta, o que é uma entidade dando consulta, o que é um ponto firmado, para que serve a pemba, para que serve as velas, para que serve o congá, para que serve o atabaque, para que serve os pontos cantados, para que serve tudo isso, para que serve a mesa lá onde sento, porque põe a água lá, porque é uma água fluidificada. O que é uma água fluidificada? Por que fluidificamos a água? Para que ela serve? Que momento fazemos? Para quê? Por que tomamos água? Tantas perguntas que não temos conhecimento. Para isso que devemos estudar. Tanto tempo temos para estudar, ficam na frente ao povo assim. E daí não tem estudo, não tem conhecimento. Tanto tempo perdido. Pior que seremos cobrados por tudo isso que não fizemos, tivemos tempo de fazer e não fizemos, não concluímos nossos fatos. Se hoje estamos assim é porque nós quisemos ficar assim, não buscamos a nossa estrutura, a nossa paz. Não estudamos e não vimos que estávamos perdendo tempo, o tempo passou e aonde estamos hoje, tentando buscar o passado perdido. Almas perdidas, ou seremos almas penadas, ou almas atribuladas. Almas intranquilas, espíritos obsessores, ou o que é? O que nós somos? Almas ambulantes, almas andantes, espíritos errôneos, espíritos revoltados, espírito sem convicção, espírito sem estudo. Então é Neste dia agradeço a todos que tenhamos paz, equilíbrio e amor próprio. Estudemos. Estudo é principal, primordial para a evolução nossa. Nesse dia 24 de novembro de 2015, deixo meu recado de amor para com todos. Marquemos essas datas que se inicia um novo tempo do amor e do equilíbrio. Assim seja, paz e luz.